E aí, minha gente, tudo certo? Então, viva! Pessoal, vamos resolver uma questão de lançamento horizontal. Ela está nos aguardando na nossa lousa. Vamos para lá? Muito bem, tá aí. Vamos ler juntos? Um avião está levando suprimentos para pessoas que se encontram ilhadas numa determinada região. Ele está voando horizontalmente a uma altitude de 720 metros acima do solo e com uma velocidade constante de 80 metros por segundo. Uma pessoa no interior do avião é encarregada de soltar a caixa de suprimentos em um determinado momento para que ela caia junto às pessoas. Desprezando a resistência do ar e considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a que distância horizontal das pessoas em metros deverá ser solta a caixa? Mas antes que eu comece a resolver, deixa eu te explicar uma situação. Essa história de abandonar suprimentos de aviões, esses suprimentos, pessoal, eles utilizam paraquedas, é verdade, tá aí, ó, paraquedas. Por quê? Porque é grande altitude, o avião com grande velocidade. Se não tiver o paraquedas, esses suprimentos vão chegar ao solo com velocidade altíssima. Além de danificar os suprimentos, você ainda coloca em risco a vida das pessoas que estão embaixo, certo? Mas para resolver a questão, eu vou seguir exatamente o que ele diz. Eu vou desprezar a resistência do ar nos suprimentos. Então, o que é que vai acontecer? Você tem uma questão tradicional de lançamento horizontal, tá? Não fique chateado porque a questão é fora da realidade, não é bem assim. Escute, eu preciso treinar o lançamento horizontal, é isso que a questão faz, e aí, para não ficar muito crua a questão, o autor da questão inventou uma situação contextualizada. Apenas isso. Mas na resolução, você despreza a resistência do ar e isso vai ser fundamental para você achar a resposta, tá bom? Então vamos lá, eu não poderia deixar de comentar isso com vocês, mas vamos lá focar agora na nossa lousa digital. Tá aí, calma, essa figura é meramente ilustrativa, você não deve levar em conta proporções, tá? Você não pode comparar o tamanho das pessoas com o do avião, com a altitude, é meramente ilustrativa, certo? As pessoas estão aí aguardando suprimentos. O que acontece? Esses suprimentos devem ser abandonados por parte da pessoa que está no avião antes de chegar na vertical das pessoas. Por quê? Porque do ponto de vista do solo, esses suprimentos terão uma velocidade inicial que é a velocidade do avião. Então eles são abandonados antes e a questão que é exatamente essa distância horizontal, tá? Vou te explicar tudo aqui na resolução. Acompanhe. Aí está, o avião está num voo horizontal com uma velocidade de 80 metros por segundo para o solo, né, assim, e a uma altitude de 720 metros. Num certo instante, a pessoa no interior do avião abandona os suprimentos. Aí está, vamos imaginar que é essa caixa, tá? Os suprimentos estão dentro da caixa. Então lá vai. Gente, para o solo como referencial, a velocidade inicial da caixa, porque é aqui que eu ligo o meu cronômetro, certo? É aqui que eu começo a contar o tempo quando a caixa é abandonada por parte da pessoa que está no interior do avião. Mas do ponto de vista do solo, a velocidade inicial da caixa é a velocidade do avião. Então, do ponto de vista do solo, essa caixa é lançada para o solo, então repetindo, com 80 metros por segundo. Deixa eu te explicar melhor. Wendel, mas ela não tem velocidade nula? A pessoa não abandona a caixa? Sim, para o referencial avião, a velocidade inicial da pessoa é zero. Mas a caixa tem que chegar no solo, tem que chegar ao solo. Então, o referencial é o solo, e do ponto de vista do solo, a velocidade da caixa é a velocidade do avião, a velocidade inicial, tá? Porque o movimento da caixa vai ser variado. E por quê? Porque aqui eu tenho a aceleração da gravidade, que é na vertical, então o movimento vertical vai ser acelerado, já o movimento horizontal é uniforme. Uniforme, eu gosto muito de falar disso com cuidado. Gente, não entre na onda de usar fórmulas novas para lançamento horizontal e lançamento oblíquo. Isso só te prejudica. Não precisa. Você vai usar as equações do movimento uniforme e do movimento uniformemente variado. É assim que você resolve de forma muito mais segura, tá bom? Essa caixa, ela tem na horizontal um movimento uniforme, por quê? Porque a aceleração da gravidade está inteira na vertical, e um vetor que está na vertical, a sua componente na horizontal é nula. Do mesmo jeito, a velocidade inicial da caixa para a vertical também é zero, porque a velocidade inicial da caixa está inteira na horizontal.
Repetindo, para o solo, a velocidade inicial da caixa está inteira na horizontal. Se ela está inteira na horizontal, qual é a sua componente na vertical? Zero. Então, de novo, essa história das componentes. A aceleração da gravidade está inteira na vertical. Portanto, o movimento desse corpo na horizontal é uniforme, porque a aceleração da gravidade na horizontal é nula. Um vetor, quando projetado numa direção perpendicular à sua, essa projeção é nula, certo? Então, o movimento horizontal é uniforme. A velocidade inicial da caixa que contém os suprimentos é a velocidade do avião, porém ela está inteira na horizontal. Qual é a sua componente na vertical? Zero. Então, do ponto de vista da vertical, a velocidade inicial da caixa é nula. Entende isso? Vai ser importante para a resolução. Foco na lousa. Foco na lousa. Vamos lá. A caixa vai assumir para o solo uma composição de dois movimentos. Na horizontal, movimento uniforme, na vertical, uniformemente variado, e em função disso, sua trajetória, já discutida antes com você, é o famoso arco de parábola. Por quê? Porque o movimento na vertical é uniformemente acelerado e o movimento horizontal é uniforme. Concorda? Não se preocupe com as pessoas aqui não, tá? Nós já conversamos sobre isso, certo? Muito bem. O que é que a questão quer? Olha para cá. A questão quer, deixa eu traçar uma vertical aqui bem bacana. No momento em que a caixa é abandonada, olha aqui uma vertical desse instante. E o instante em que a caixa atinge as pessoas, atinge o solo. É um instante final. Veja que desse instante inicial ao instante final, houve um deslocamento sofrido pela caixa na horizontal. O que a questão quer é exatamente isso, porque esse deslocamento representa a distância horizontal que a caixa estava das pessoas quando foi abandonada. Então, o que eu quero é essa distância, certo? Muito bem, vamos organizar a nossa vida. Lá vai. Vou separar, veja só, bem devagarzinho. Para o movimento vertical. Bem organizado para você, certo? O movimento vertical é movimento uniformemente variado. Por quê? Porque tem aceleração constante e em módulo essa aceleração é a aceleração da gravidade. O módulo da aceleração escalar é o módulo da aceleração da gravidade. O que vai definir se você vai usar uma aceleração escalar mais g ou menos g é como você vai orientar a trajetória vertical. Eu vou orientar a trajetória na vertical para baixo, certo? Então, como a trajetória está orientada, a trajetória vertical está orientada para baixo, isso faz com que a aceleração seja mais g. O mais é porque a trajetória foi orientada para baixo. Então, a aceleração vai ser mais 10 metros por segundo ao quadrado. Você encontra a mesma resposta se orientar a trajetória para cima. E dessa forma, utiliza a aceleração como menos g, certo? O que mais na vertical? A velocidade inicial da caixa é nula. Mas o Wendel, volta lá na figura. A velocidade da caixa não é 80 metros por segundo para o solo? É, mas essa velocidade está na horizontal. Na vertical, a sua componente é nula, então a velocidade inicial é zero, certo? E o ΔS, a variação de espaço na vertical. Como a trajetória está orientada para baixo e o espaço final na vertical é aqui, ó, e o espaço inicial é aqui, veja que eu tenho em módulo 720 metros de ΔS na vertical. Mas como foi a favor da trajetória, já que a trajetória está para baixo, o meu ΔS é mais 720 metros, certo? Então lá vai. Move vai valer ΔS igual a V0T mais 1/2 de AT2. Essa aqui é a equação horária do espaço, pessoal. Aquela S igual a S0 mais V0T mais 1/2 de AT2. Eu só passei S0 para o primeiro membro, ficou S menos S0, que é ΔS, certo? A velocidade inicial é nula. Tá aqui, ó. Por quê? Porque a velocidade da caixa está inteira na horizontal. O ΔS é mais 720. Vou enfatizar o sinal, porque se você orientar a trajetória para cima, tem que usar menos, tá? 1/2 da aceleração, que é mais 10, vezes o tempo que ele vai levar para chegar ao solo. Quem orientou a trajetória para cima usou menos 720 e usou menos 10, vai achar a mesma resposta, certo? Muito bem. Pessoal, já posso dividir aqui, ó, por 10, e esse t ao quadrado vai ficar, esse 2 passa multiplicando vezes 72, fica 144. Tirando a raiz,
o T dá, 12 segundos. Então, a caixa, desde que abandonada, desprezada a resistência do ar, até chegar ao solo, leva 12 segundos, certo? Tudo isso eu encontrei do movimento na vertical, que é uniformemente variado. Agora, devagarzinho de novo, eu vou acabar a questão, vou matar a questão, analisando o movimento horizontal. Para o movimento horizontal, que é de que tipo? Uniforme. A velocidade no movimento uniforme é calculada como ΔS sobre ΔT. Então, daqui, o ΔS passa multiplicando, é V vezes ΔT. O ΔS é o que eu quero, que é D, aqui ó, vem cá devagarzinho, é o deslocamento horizontal da caixa, certo? A velocidade que se mantém constante, já que a aceleração está inteira na vertical, é a velocidade inicial de 80 metros por segundo, devagarzinho lá, 80. E o tempo, o intervalo de tempo, foi desde que foi, devagarzinho para você não ficar tonto, desde que foi abandonada até chegar ao solo. Esse tempo foi calculado pelo movimento vertical e vale 12 segundos. Então, 80 vezes 12. Logo, vamos lá, 8 vezes 12, né? Pessoal, 8 vezes 10, 80, mais 16, 96. Vezes 10 que estava faltando, 960, concorda? Você pode fazer a conta com calma se você preferir, certo? 960 metros, aí está. Essa deve ser a distância que a questão quer. Vamos lá marcar o gabarito? Marcar o gabarito, 960 metros, está aqui na letra D. Espera aí, eu gosto de usar o vermelho, né? Aqui na letra D de dado, vamos marcar lá o gabarito. E eu vou explicar de novo para você, você merece, certo? Como é que foi? Vem aqui rapidinho, bem devagarzinho. Vai. A caixa abandonada do avião. Do ponto de vista do avião, a velocidade inicial é 0. Porém, eu quero que a caixa chegue ao solo. O referencial tem que ser o solo. Do ponto de vista do solo, a caixa tem a velocidade do avião, 80 metros por segundo, certo? A altitude 720 metros. A caixa vai assumir, desprezada a resistência do ar, uma composição de dois movimentos. Na horizontal, o movimento uniforme, porque não há aceleração, visto que a aceleração está inteira na vertical, certo? A aceleração está inteira na vertical, é a aceleração da gravidade. Então, o movimento horizontal é uniforme. Já na vertical, como a aceleração é g e permanece constante, é movimento uniformemente variado. Resultante dessa composição dos dois movimentos, tem essa trajetória que é um arco de parábola. O que a questão quer é a distância horizontal que deve estar das pessoas, o avião, no momento em que a caixa é abandonada. A questão que é essa distância, certo? Nada mais é do que o quanto a caixa, desde abandonada até chegar ao solo, percorre na horizontal. Aí o que eu fiz? Separei os movimentos, na vertical é move, a aceleração em módulo é g, e o que determina se é mais g ou menos g é se você orienta a trajetória para cima ou para baixo. Eu orientei para baixo, a aceleração é mais g, mais 10 metros por segundo ao quadrado. Como eu estou analisando o movimento na vertical, a velocidade inicial está inteira na horizontal. Do ponto de vista da vertical, é nula. E o ΔS é mais 720, porque a trajetória está para baixo. Se estivesse para cima, seria menos 720, certo? É um move, vale ΔS é V0T mais 1 meio de AT2, ΔS 720, V0 é 0, aceleração é mais 10, dividi 10 os dois membros, fiz a continha e achei o tempo de 12 segundos. Aí fui para o movimento horizontal, que é uniforme. Na horizontal, o movimento é uniforme, vale V ΔS sobre ΔT. Isolei ΔS, fica V vezes ΔT. A velocidade horizontal é a velocidade que se mantém constante. A velocidade da caixa na horizontal não muda porque não há aceleração na horizontal. Se preferir, a única força que atua na caixa é o peso, que está inteira na vertical. A força-peso está inteira na vertical, certo? Então, o movimento horizontal é uniforme e a caixa, desde abandonada até chegar ao solo, leva 12 segundos. 80 vezes 12, 960. Tá aí resolvida a questão. Deu para entender bem? Então, fico feliz. Vou ficando por aqui. Deixo um forte abraço, desejo um excelente estudo. Até a nossa próxima aula.